Olá pessoal, meu nome é Rafael Fernando, eu sou dono do canal RFC Investment e esse daqui vai ser meu primeiro vídeo referente a investimentos e eu espero que vocês gostem. Bom, dentro desse vídeo eu quero trazer para vocês uma forma de vocês se tornar um investidor também, para você começar dentro desse meio, né? Bom, eu separei aqui em algumas categorias para a gente poder trabalhar e dentro delas tem algumas dicas para vocês que estão iniciando na área de investimento, até porque eu quero trazer nesse canal aqui, no caso, tudo mastigadinho para vocês conseguirem desenvolver. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês o que é preciso para um investidor, tá bom? Mas, primeiramente, eu vou falar dessa plataforma aqui, como é que eu fiz, né? Eu estruturei tudo dentro dessa pergunta, o que é preciso para ser um investidor, e eu dividi ela em algumas questões para a gente poder trabalhar. A primeira aqui, nós temos a palavra banco, e a gente vai trabalhar bastante nisso daqui, por agora. Bom, dentro do banco é muito bom a gente analisar qual é a medida em seu trajeto no mercado, porque tem muitos bancos que já estão há muito tempo trabalhando dentro desses meios, que são Banco Itaú, Banco Santander e diversos outros bancos que são grandes. Esses bancos grandes normalmente eles cobram bastante, porque vamos supor que o banco acabe quebrando. É muito bom que o banco ele tenha a garantia da FGC. Então, o que acontece? Porque se o banco ele acabar quebrando e ele não tiver essa garantia, todo o investimento que você fez nele não vai estar mais lá, entendeu? E você não tem como recorrer, ok? Então, analisar a trajetória dele dentro do mercado é muito bom, porque se é um banco mais estruturado, sem problema nenhum, você pode investir na boa. Se for bancos grandes é bom você analisar, porque tem alguns que cobram muitas taxas. Mas é bom a gente analisar o banco. E tudo que se prova pelo tempo é mais confiável. Deixei essa frase mesmo para a gente dar uma analisada num contexto geral, tá? Porque os bancos que são mais desenvolvidos, eles já se provaram com o tempo que eles conseguiram se estabelecer dentro do mercado, beleza? Então, já é a primeira área do banco, a gente tem que analisar. Alguns exemplos são o Nubank. Bom, o Nubank é um bom exemplo, o Inter é um bom exemplo. Agora, o Ágora, ele funciona com o Santander. E normalmente, esses bancos grandes, eles têm corretoras e eles cobram muitas taxas. Ou seja, eles têm algumas taxas de custódia, que normalmente são cobradas só em bancos grandes, entendeu? Então é muito bom você analisar como investidor essa parte. E eu vou explicando mais pra frente, ok? Veja as tarifas de cada banco e a proposta que ele é dada. Não há bancos ruins, mas tem aquele que se aplica melhor para suas necessidades. Vamos supor, se eu estou investindo nos bancos maiores, faz muito mais sentido quando eu tenho uma quantidade maior em dinheiro. Porque o que acontece? Pague algumas taxas pequenas como custódia, entre outras taxas que a gente acaba pagando, você tem uma maior responsabilidade com o dinheiro dentro desses bancos, porque eles já estão mais estruturados dentro do mercado, eles sabem fazer um manejamento correto do dinheiro que é necessário. Tem alguns bancos que ainda estão se projetando, então, quer dizer, esses bancos não são exatamente bons para quem está com uma quantia muito grande para poder investir, porque essa pode acabar sofrendo algum tipo de influência dentro desse meio, então é muito bom analisar. Bom, isso é só na questão do banco. Fazendo um resumo aqui completo do banco, tá? Bom, a análise que você tem que ver é do trajeto dele dentro do mercado para saber se é um banco bom para suas necessidades, ok? Porque se for um banco que cobra muitas taxas, não é muito bom você entrar, porque você pode acabar correndo seus investimentos por ser um investidor iniciante, ok? Bom, esse é só o banco. Vamos partir para a próxima, que já entra dentro desse meio, porque eu estava falando referente a algumas taxas, né? E essas taxas elas não são aplicadas somente no banco, porque tem a parte de corretagem, que é onde trabalha os investimentos, ok? E basicamente a gente vai analisar agora as corretoras, ok? Bom, dentro das corretoras, o que é bom a gente analisar? Bom, verificar bem as taxas de corretagem, tarifas adicionais e custódia. Como eu falei, alguns bancos grandes eles vão cobrar a taxa de custódia e algumas tarifas adicionais, como taxa de performance, essas coisas assim. Algumas corretoras cobram isso, ok? Não é muito bom você trabalhar com corretoras assim inicialmente, porque como eu já falei anteriormente, isso pode acabar corroendo o seu investimento, ok? E o que acontece? Dentro dessa taxa, ele vai cobrar um percentual acima, taxa de custódia, ok? Isso varia de corretora para corretora, então é muito bom a gente analisar isso, tá?
Todas as informações você consegue analisar no site da corretora escolhida. Bom, se eu abrir uma página aqui descrevendo Nubank e for na parte Nubank tarifas, ele vai aparecer para mim as tarifas do Nubank e eu vou saber se tem essas tarifas que foram ditas, ok? Então é muito bom você analisar isso até mesmo pelo site da corretora, você tem essas informações lá. E entenda que em algumas tarifas pode variar, tá? Em ações podem ter algumas tarifas, em fundos imobiliários podem ter outras, fundos podem ter outras tarifas também. Então é muito bom você sempre analisar esses pontos, ok? Bom, isso na parte de corretora. Bom, escolher a corretora, escolher aquela que possua as melhores condições de layout, transparência das informações com maior atendimento. É uma boa escolha de corretora para quem está iniciando, tá? Porque tem alguns problemas com o layout, você não está conseguindo achar a informação que você precisa, não está conseguindo adicionar a ação que você precisa, ou você precisa até de uma transparência maior com a questão do entendimento, porque tem algumas corretoras que demoram para liquidar o seu investimento, tá? E você tem que pegar e puxar umas que tenham uma base de atendimento boa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Bom, eu estava utilizando a corretora Ágora inicialmente. Eu não gostei muito da corretora porque o layout para mim não estava facilitando muito a questão do meu desenvolvimento ali dentro do próprio site em si, né? Mas ela é muito boa na questão do atendimento. Bom, eu liguei lá, não demorou muito para uma pessoa me atender, eu consegui puxar todas as informações que eu precisei. Porém, é uma corretora que também, pela questão do layout, mas também pela questão da custódia, entendeu? Porque ele cobra taxa de custódia, tem nota de corretagem lá também, não é zero, cobra uma taxa de corretagem, e tem esses dois fatores que acabam atribuindo. Mas é muito bom você pegar e analisar isso dentro da corretora que você está procurando. Vou dar um exemplo aqui. Escolhi o banco Nubank, sem taxa nenhuma. Entrei na corretora Nubank, na Nuinvest, né? Bom, eu analisei as taxas de custódia, tarifa, tudo certinho. Não tem essas taxas. Perfeito. O layout para mim tá fácil de entender, beleza. Conversar lá com o atendimento e tiver tudo certinho, perfeito também, entendeu? São esses meios que você tem que analisar dentro de uma corretora. Se eu tenho algum problema com a minha nota de corretagem lá, ou tá tendo alguma diferença, eu não tô entendendo alguma coisa, se você conseguiu falar com o atendimento na boa, se conseguiu ser atendido, perfeito, ok? São esses tipos de corretora que você tem que dar uma analisada e focar, ok? Bom, essas são só alguns exemplos da parte de corretagem, tá? Na parte da corretora, na realidade, tá? Bom, e tem um exemplo. Para aplicações simples com baixo investimento, não é viável escolher bancos mais sólidos no mercado. Por mais que seja segura, suas taxas de custódia normalmente são excedentes para investidor iniciante. Ou seja, acaba corroendo muito a questão dos investidores que estão iniciando. Porque se você entrar com capital pequeno dentro desses bancos grandes, eles cobram uma taxa de custódia normalmente alta, ok? E isso pode acabar corroendo muito o seu investimento. Então, analisa bem onde você está investindo, beleza? Para não ter esse problema. Bom, isso é a parte de corretagem, tá? Da parte da corretora e tudo certinho. E dentro dessa pergunta também, o que é preciso para ser um investidor? Tem muita mentalidade de investidor, você já deve ter ouvido falar referente à mentalidade investidora, né? Porque é importante que você tenha uma análise do mercado como um todo, para você conseguir diferenciar quais ações que são boas, a forma em que você vai investir, entendeu? Então, ter uma mentalidade referente a isso é muito viável, porque vai te auxiliar demais dentro do mercado de investimentos, tá? Nada se mantém com capital, banco e corretora. Para o investidor ter as melhores bases para poder iniciar, tem que saber estabelecer os princípios para poder investir. Então, quer dizer, aqui você vai analisar o porquê que você quer investir. Se eu estou investindo para poder ter ganhos rápidos, dentro do mercado eu vou acabar me ferrando bastante, porque o que acontece? Existem muitas questões de oscilações, tem taxas também que é cobrado dentro disso, tá bom? Posteriormente eu vou falar melhor sobre isso nos próximos vídeos, mas é muito interessante que o que? Você passando por esse meio aqui, que seria você analisar o que você espera dos seus investimentos, você já consegue ter uma boa base da estrutura que você vai trazer para os seus investimentos, ok? Para eles serem o mais coerente possível dentro desse meio para você, tá bom? Mas é muito bom. Você não pode somente
tem um capital, entendeu? O banco e a corretora. Boa parte da sua mentalidade vai distribuir essa questão do seu investimento, tá? E vai agregar bastante na próxima questão que a gente vai trabalhar, que é a estratégia do que você vai puxar como investimento, ok? Vamos continuar aqui na mentalidade. Uma boa percepção sobre o funcionamento do mercado com livros, vídeos, artigos, entre outras mídias são ótimos para você conhecer melhor o mercado. Por quê? Vamos lá. Eu analiso num contexto geral. Tá tendo guerra. Nesse contexto geral atual que nós estamos, que seria 2022, ok? Está tendo guerras, está tendo muitas altas nos preços, ok? Está tendo uma escassez muito grande de produção. Então a gente está tendo muito esse problema, ok? Como é que a gente se posiciona como investidor dentro desse meio atual que a gente está passando? É muito bom a gente analisar isso. E quais são os veículos que a gente utiliza para poder ter essas informações? Muitos livros vão te dar umas bases de coisas que já foram passadas. Tipo, é muito bom você analisar bem, porque teve essas altas de inflações que já houveram antigamente. Boa parte tem livros referente a isso, de alguns investidores que passaram por esses problemas também. Tem artigos, ok? Tem alguns vídeos também. Tem análises muito boas na realidade que fazem com que você já consiga ter um posicionamento melhor. A partir do momento que tiver tendo inflação novamente, você já tem uma proteção referente a isso, entende? Então é muito bom que você tenha essa visão de mercado, ok? E muito disso você consegue nos artigos, livros e vídeos. Então é muito bom para um investidor se manter atualizado para saber quais meios se movimentar, né? Bom, é sempre bom a gente fazer movimentos também, mas é sempre bom fazer isso recorrentemente, porque os cenários eles vão se mudando. Então é muito bom a gente saber qual é o nosso posicionamento e já estruturar isso, tá bom? Bom, isso seria mais ou menos a mentalidade que a gente pode desenvolver. Muitos livros conseguem desenvolver esse ponto para vocês, tá? Eu vou deixar aqui embaixo algumas sessões de livros. Essa é a parte de mentalidade. Bom, vamos para a parte de estratégia, ok? Dentro da estratégia, como investidor, é muito bom a gente definir qual é a nossa estratégia, porque dentro da mentalidade lá eu tinha comentado referente ao ponto que a gente vai definir o que a gente vai puxar, ok? A partir disso, que é para você ter uma ideia do que você vai colocar como alocação, vai dividir como alocação, ok? A estratégia como investidor define se você se encontra como arrojado, moderado ou conservador. Isso deve ser refletido no seu modelo de investimento. Então, o que isso significa? Se eu sou um investidor arrojado, bom, um investidor arrojado, ele basicamente, a gente pode usar isso como base, ok? 50% em renda variável. Supor a gente deixou 50% em renda variável. O que a gente está priorizando dentro desses meios? Bom, no caso aqui, um investidor arrojado ele está se expondo mais para os riscos para obter maiores rentabilidades. E ele deixa de lado a questão da liquidez. Eu vou deixar uma fórmula aqui na finalização que vai dar uma base para vocês puxarem como estratégia também. Bom, por que isso deve ser se refletido no seu tipo de investimento? Bom, se você é um investidor arrojado, tem mais de 50% em renda variável, você está procurando as maiores rentabilidades e você está se expondo mais a riscos. Ou seja, você acaba se expondo mais. Você pode se arriscar mais dentro desse meio, mas você pode acabar perdendo muito, da mesma forma que você pode acabar ganhando muito. A pessoa que tem mais de 50% em renda variável se caracteriza como um investidor arrojado. Bom, e é mais ou menos essa parte mesmo. Agora, um investidor moderado, ele tem uma certa parte alocada em renda variável, porém ela prioriza os ganhos recorrentes, que no caso seria a renda fixa. Ela prioriza alguns pontos referentes a isso para você ir conseguindo se desenvolver junto, beleza? A parte moderada, ela vai ter uma parte aplicada em renda variável, mas ela vai priorizar também os ganhos fixos, ok? Agora, a parte conservadora, ela não aloca nada em renda variável, ok? É uma pessoa que ela prefere saber quanto que ela vai ganhar até o final do investimento dela. Ela sabe quanto que deve ser aplicado e quanto que ela vai ter no final desse investimento, ok? Uma pessoa bem conservadora.
Por que isso é refletido no seu modelo de investimento? Porque ele já agrega no outro fator aqui que a gente vai falar posteriormente, tá? Que seria a diversificação. Mas dentro da estratégia, você tem que saber qual que é a sua estratégia de investidor. De priorizar o seu patrimônio, então você é mais conservador. Se você quer colocar o pé em renda variável, mas também prefere ter os seus ganhos em renda fixa, moderado. Se você está totalmente disposto a colocar boa parte do seu investimento em renda variável para obter maiores ganhos, então você se identifica como um investidor arrojado. Não é muito difícil não, tá, pessoal? Bom, vamos continuar aqui. Investidor arrojado tem 50% ou mais capital alocado com renda variável, que eu nem tinha comentado. Moderado se concentra a parte em variável se expondo a risco, mas com parte em renda fixa. Conservador tem seu capital concentrado somente em renda fixa, ok? Só dando um breve resumo aqui do que foi que eu comentei referente à estratégia, tá? E por último aqui a gente tem a fórmula que eu tinha comentado com vocês. Porque é o que acontece. Quando você prioriza uma certa parte, você vai estruturando isso com as outras médias, beleza? Vamos lá. Tenha em mente que liquidez alta, vamos supor, o que é a liquidez alta? Quero tirar agora. Tirar em 7 dias ou em 3 dias, ou tirar imediato, D mais 0. Tem essas estruturas e eu vou falando nos próximos vídeos, ok? Bom, se eu quero uma liquidez muito alta, com baixo risco, para eu não perder meu capital mesmo. E ele acaba retornando com menos rendimento. Por quê? Porque eu estou priorizando dois fatores aqui. Eu quero retirar no momento em que eu quiser. Se eu quero retirar agora, eu retiro. E eu quero que seja o menor risco possível. Ou seja, eu já estou dando as médias de uma renda fixa, ok? Porque ela retorna com menos rendimento, lógico, porque você sabe exatamente a quantia que você vai receber no final. Ok? Consequentemente, vamos lá. Rendimentos altos. Eu quero colocar meu capital e eu quero que ele cresça bastante. E liquidez baixa, a gente pode acabar tendo a questão do risco, né? Que o risco ele vai se tornar alto e a liquidez ela vai ser baixa, ok? Então tem muito essa questão. Qualquer ponto que você priorizar aqui, você vai ter um resultado diferente, ok? Se eu priorizo o risco, priorizo uma boa parte do risco para poder ter um rendimento maior. Eu tiro isso como uma consequência. Eu vou deixar ele aplicado com um pouquinho mais de risco para ter um resultado maior, ok? Agora, qual é a consequência que eu acabo tendo com isso? Eu vou ter rendimentos grandes, porém a minha liquidez não vai ser alta, ok? Eu não consigo retirar ele no momento em que eu quero. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu fui retirar do meu dinheiro da Ágora, ele caía em D mais 3. Então, se eu fizer a retirada agora, eu tenho que esperar 3 dias para ele aparecer na minha conta para eu poder retirar, ok? Ele fica em saldo projetado, tá? Quando você analisar saldo projetado e ainda não caiu, é porque falta esse tempinho, tá? Você pode olhar no seu extrato que vai estar mostrando lá que vai demorar alguns dias para poder cair, para você retirar o dinheiro, ok? Então, qual que é a fórmula aqui? A gente tem liquidez, risco e rendimentos, ok? Se eu priorizar rendimentos, o meu risco acaba se tornando grande e a minha liquidez se torna baixa. Se a minha liquidez é alta, o meu risco é pequeno, mas o meu rendimento é básico, ok? Eu não consigo ter um rendimento muito alto referente a isso, ok? É basicamente isso, tá? Na parte de estratégia. Então, a gente tem esses pontos, tá? E o que eu tinha comentado referente ao seu modelo de investimento vai entrar muito na diversificação que você vai montar, beleza? Qual que é a diversificação que a gente vai montar aqui? Existem modelos de diversificação que abrangem todos os mercados. Então a gente tem vários modelos por aí, tá? Podem tanto ser determinados pelo próprio investidor, vamos supor. Eu quero investir só em renda fixa. Quer investir só em renda variável? Quer investir nos dois? Então, tem modelo para todo mundo. Você pode definir você mesmo, ou você pode utilizar modelos. Como utilizado de modelos. Modelos já testados no mercado são ótimos para investidores que estão iniciando, porque são modelos de investimentos que já foram testados dentro do mercado.
Se lembra lá na questão do banco, tá? Porque o banco que já está há muito tempo dentro do mercado, ele já se provou, entendeu? Então ele já está melhor estabelecido dentro do mercado. Eles são bancos bons também, ok? Só que ele é para outro público, ok? Então aqui você vai analisar a questão do modelo, que é bom para você, tá? Modelo já testado dentro do mercado, eles podem te trazer melhores retornos também, tá? Mas isso. Vamos passar para a próxima aqui. Deixei um exemplo aqui para vocês. Tem o ARCA, que seria o modelo feito pelo Thiago Nigro, que desenvolve diversos fatores e já foi testado no mercado. Tem alguns artigos que realmente, se você der uma olhada legal, ele não teve nenhum rendimento negativo, ok? Então ele sempre tem uma média acima do valor, ok? Esse método abrange ações brasileiras, que no caso seria a parte A, real estates, que seria o mercado imobiliário, e caixa, que seria a parte que a gente deixa alocado em caixa para fazer movimentações, e ativos internacionais. No caso, em ativos internacionais, para quem está iniciando, é muito bom a gente pegar ações que replicam esses fundos, ok? Tem o IVVB11, que no caso é um fundo que replica a Bolsa Internacional dos Estados Unidos, ok? É muito bom para quem quer diversificar nos ativos internacionais, mas não tem uma conta externa. Eu vou explicando isso mais para frente. Bom, a parte de diversificação ela é bem mais simples porque ela vai agregar bastante, ela vai ser um derivado da parte de estratégia, tá? Então, a parte de estratégia é o que vai dizer muito. Compreender o mercado. Vamos lá. Essa parte aqui é muito boa, pessoal. Seguir o mercado significa analisar ele como um todo. Quando eu vou analisar alguma ação ou qualquer coisa referente a isso, eu tenho que analisar ela como um todo e também com fundamentos sólidos. Então, vamos lá. Se eu analisar uma ação que foi só com um mês só de referência, tá? Uma semana só de referência, e ela desceu 10%. Bom, dentro dessa semana ela vai estar baixa, praticamente. Mas agora, se eu analisar ela num contexto geral e eu ver que ela subiu 100% do valor que ela custava antes, essa queda de 10% que ela teve em pouco tempo, vamos supor que ela manteve isso e ela só teve a primeira queda dela agora, ela perdeu 10%, ela perdeu 10% daquela valorização que ela teve. Então ela não está exatamente barata num contexto geral, mas num contexto do que você puxou ali de uma semana, ela está barata, entendeu? Então quando você vai analisar o mercado, você tem que analisar ele como um todo, ok? Bom, vamos lá. Tem muitas... que eu posso dar um exemplo aqui. Tem muitas pessoas que acabam lucrando com essas ondas, ok? Porque, vamos supor, se eu chego pra você e falo aqui, olha, tem uma ação que ela vai valorizar 1.200% nesse mês. Mas você quer ficar fora dessa? Você quer embarcar nessa comigo? Então, clica no link aqui abaixo e acessa comigo, ok? Bom, para essas pessoas que alocaram antes dessa valorização, elas colocaram quando o preço estava baixo. Aí, falando dessa forma, vai ter muitas pessoas que vão querer embarcar, né? Embarcar para poder continuar, para pegar essa alta também. Qual que é o detalhe? As ações elas vão começar a subir porque tem muita gente adquirindo. Ou seja, a ação minha que eu comprei quando estava baixo, eu vou esperar essa alta e eu vou vender quando ela estiver lá em cima, ok? Isso é chamado de onda, tá bom, pessoal? As ondas, elas são essas oscilações que ocorrem na questão do valor da ação que você está analisando, essas coisas assim. Uma variação de ação deve ser analisada dentro de seu contexto, setor, no caso, né, seu contexto, e com o maior tempo de execução. Ou seja, a valorização de uma ação ela deve ser analisada dentro do seu contexto barra setor, na realidade. Né? Vamos lá. Se eu estou tendo duas ações que elas estão no mesmo setor, vamos supor que estou analisando duas ações que estão no mesmo setor de construção. São duas ações que estão no mesmo setor e com maior tempo de execução. Vamos supor que uma ação ela já esteja há bastante tempo rodando dentro do mercado. Eu vou analisar essa com outra que começou agora. Se eu for puxar uma média dessa, eu consigo ver qual está se performando melhor, ok? Mas também eu vou conseguir analisar dentro dos setores. Por que é importante a gente analisar as duas dentro dos mesmos setores? Porque se eu analiso a Nike com outra empresa que não está no mesmo setor,
setor de construção e o setor de roupas, tênis, artigos, essas coisas. Não vai dar para tirar uma média, porque não é o mesmo setor, ok? Não dá para você fazer um parentesco com isso, ok? Pode analisar a linha de produção, mas não dá para você bater uma com a outra, ok? E com maior tempo de execução. Com maior tempo de execução tem algumas que já estão embarcando. É a mesma análise que você tem que fazer com o banco, tá? Se o banco ele já está há bastante tempo dentro do mercado, ele já consegue se provar. Ele conseguiu passar pelo tempo e ele conseguiu se manter dentro do mercado, ok? Da mesma forma vai funcionar para o mercado, tá? A gente tem que analisar esse ponto. Bom, aqui tem uma frase para vocês, tá? Que é muito boa, que é: não tente prever o futuro. Quem vive olhando para uma bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. Isso foi dito pelo Ray Dalio, porque tem muita gente que fica tentando investir no mercado para ter ganhos rápidos com oscilações. No caso, fica focando nas ondas. Bom, e por aí já finaliza essa questão da parte de compreender o mercado. Tenta entender ele como uma base interna, tá? Porque inteira, ok? Porque ela tem o setor dele, tem a própria média deles, e ele tem que ser analisado em setor com o mesmo setor, tá? Você não pode analisar uma ação que seja fora desses setores, porque é uma comparação muito inválida, beleza? Eu vou trazer isso mais em outros vídeos. Isso daqui é uma média real só pra gente entender como é que funciona um investidor, tá? E por último a gente tem o balanceamento de carteira, tá? Isso daqui é uma estratégia muito interessante para quem está iniciando, porque é muito importante mesmo que a gente saiba sobre isso, tá? Uma pessoa que não tem balanceamento de carteira como investidor acaba sofrendo alguns problemas com a questão do mercado e o contexto geral, né? Que entra muito na questão da mentalidade que você tem referente ao investimento, tá? E o balanceamento da mentalidade e estratégia, tá beleza? O balanceamento ele vai entrar nessa média, tá? O balanceamento de carteira ele é adequado ao seu modelo de investimento mais a estratégia e é sempre manter essa divisão em seus ativos, não deixando que ultrapasse suas medidas já estabelecidas. Se eu vou deixar 25% em ações, 25% em fundos, 25% em caixa e 25% em renda variável, eu tenho que manter essa divisão, tá? Porque se acabar fugindo dessa divisão, eu vou perder o controle da minha carteira, tá? Possa ser que um rendimento sobreponha o outro e começa a desvincular tudo, tá? Aí a diversificação que você fez já não tá sendo seguida mais, tá? Por que que ela entra dentro do modelo de investimento, que no caso seria a sua diversificação, mais a sua estratégia? Porque ele vai seguir muito esse ponto que você estabeleceu para poder trazer para os seus investimentos, ok? Então, não deixa que sobreponha um em cima ao outro, porque se acaso ultrapassar, eu tenho que fazer uma redução, tá? E posso fazer outros tipos de alocações, ok? Vamos supor que a minha renda variável subiu, aí de 25% ela subiu para 30%, quase de 30 para 40%, tá? Eu tiro essa parcela que teve um aumento e eu aloco na que teve menos desenvolvimento, tá? Porque aí você começa a fazer a diversificação, beleza? Porque muito da parte do mercado que você vai acabar investindo, você tem que se basear naquela questão, você tem que investir naquilo que você realmente acredita que vai se performar bem, tá? Perante ao tempo, ok? Que aí você investe no mercado. Então é muito bom que você estabeleça esses dois pontos para você conseguir se desenvolver, tá? E não deixando que ultrapasse essas medidas. Já comentei referente a isso, tá? Bom, e por último a gente tem um exemplo. Se as minhas ações passarem de 50%, a sua carteira, como eu tinha comentado, e se o modelo for de 25%, então parte deve ser realocada em outra parte da carteira, ok? Vamos supor que minha renda variável ela deu uma performada muito baixa dessa vez, tá? Vamos supor que teve uma queda na Selic. Aí minha renda variável ela pegou e deu uma subida. Tipo, ela compõe mais de 25%, que seria a medida que eu tinha pressuposto antes. Então ela já não vai servir da mesma forma, tá? Eu tenho que fazer uma retirada e eu faço uma realocação. Beleza? Essa é a parte de balanceamento de carteira. E cabe ao investidor tomar a melhor decisão para manter sua carteira balanceada, tá? Então, tipo, é você mesmo que vai saber aonde melhor alocar, tá? Então, vamos supor, renda fixa, renda variável, caixa e fundos. Você vai fazendo todo esse desenvolvimento próprio, tá?
Bom, basicamente esse é o desenvolvimento que eu puxei aqui para explicar para vocês como é que funciona a parte de ser mesmo um investidor, ter todos esses desenvolvimentos, porque todas essas áreas elas são básicas, elas têm que ser desenvolvidas para você conseguir se manter dentro do mercado, tá? Porque você pode acabar corroendo uma parte do seu patrimônio se caso isso não estiver sendo seguido da forma correta, se a minha estratégia não estiver batendo com o meu balanceamento, com a minha diversificação no caso, né? Com a minha diversificação. Então eu tenho que mudar ou a minha estratégia ou a minha forma de diversificar minhas ações, ok? E tem muita questão da mentalidade que você vai desenvolvendo isso com o tempo. E a corretora é muito bom você analisar, o banco também é muito bom, priorizando a questão do seu processo de investimento, tá? E pessoal, evita ondas, tá? Porque da mesma forma em que eles prometem ganhos rápidos, a sua queda ela pode ser enorme, tá? E não adianta você saber disso e retirar antes, porque normalmente não dá tempo de você retirar antes, tá? Então evita. É as chamadas bolhas, né? São muitas bolhas na realidade, que são o pessoal que aposta em ondas do mercado ao invés de apostar no mercado, tá? Bom, essa é a questão de investimento. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o desenvolvimento. Isso tá lá no meu Instagram também, se caso vocês quiserem acessar. Eu vou deixar esse link na descrição, caso vocês queiram acessar e dar uma olhada melhor nisso aqui, tá? E bom, basicamente é isso. Nos vídeos posteriores eu vou trazer uma questão melhor de bancos, de corretoras, a mentalidade. Tem alguns livros que eu vou trazer para vocês também. Balanceamento de carteira e compreender melhor o mercado, que é muito bom, tá? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.